Meu querido Wagner Nani! Bora lá, que manda prazer, ver. bicho, Prazer, estar aqui contigo, hein? Ó, galera, mais uma vez aqui, nós estamos na Sala do Saber, ao vivo, por isso que nós estamos para fazer esta baita revisão para a prova da UEL. Moçada, pra vocês terem uma ideia, é tão verdade que é ao vivo, que eu nem almocei. É 13h52, ó, em direto para cá, para poder fazer essa baita revisão, dar todas as dicas. Por que seu relógio tá 9h30 da manhã? Você sabe que tudo que nós vamos falar vai cair. Pode anotar aí. Isso aqui é dois macacos velhos já do vestibular. Velho, dois orangotango. Não cai do galho por nada. Muito bem, olha só. Para nós apresentarmos aqui, acompanha aqui, ó. A gente fez algumas telinhas aqui. A gente conversar Vamos um puxar pouco. Vamos puxar. Isso, Vamos rapaz. apagar as mulheres agora, vamos para as pestes. Bora lá. Ótimo! Maravilha! Olha só, galera, Biologia, literatura e arte. e arte. Bora exatamente. lá, acho que das vezes ele Deixa eu ver se tá... tá aqui. Pera aí, aqui, Marcão. ó, tá aqui. Tá aí, eu vou vai. clicando. Pronto. Ó, entre um dos problemas que a gente vai tentar sempre colocar a arte, né, a literatura envolvido com a biologia. Então a gente está começando aqui falando da peste negra, peste bubônica, mas eu vi que tem um cronograma aí de acontecimentos, tá? Legal. Não foi por acaso. Esta aqui aconteceu na verdade, o boom dela foi mesmo em 1345. 50 milhões de mortos, Marcão. Europa e Ásia, mas mais na Europa. Mas o grande lance desta peste é que, justamente por conta da mortandade das pessoas, a gente teve uma diminuição muito grande de gente. E aí as pessoas começaram a cobrar pelo serviço. Com certeza. Uma das coisas ruins da peste, 50 milhões de mortos, dizimou um terço da Europa. Sim. Uma das coisas boas é que ela ajudou no processo do renascimento, porque entrou dinheiro na parada. E você sabe, vou te contar uma coisa que é importantíssimo falar. Grandes problemas dessas pestes era a falta de higiene. Sim. Isso é muito notório da Europa, né? Então, por exemplo, a bactéria Yersinia pestis, um dos sintomas são inflamação de gânglios, que seja o que nós chamamos popularmente de ínguas, tá? Dores do corpo, febre, Que não é o teu primo, tá? É no teu corpo aqui. E não é à toa que chamava de peste negra, ok? Que ela ficava com os As bubões, mãos, né? Os exatamente. bubões negros. A tratamento é a base antibiótico, só que isso demorou a conseguir, tá? Continua. Na época não tem antibiótico, né? Vai demorar a Primeira Guerra Mundial para a gente conseguir ter antibiótico. Esse quadro é um quadro francês do Mas Nicolas é bonito, né? Poussin. É um quadro barroco, está no Louvre, é gigante esse quadro no Louvre. Ele é de 1600. O barroco, vocês sabem, né? Século XVII. A gente estava vivendo a contra-reforma, a burguesia entrou num processo de ganhar dinheiro, a peste. Com isso, teve mais dinheiro no mercado, veio o Renascimento. Renascimento, desenvolvimento racional. Só que aí o ser humano começou a achar que ele era maior que a igreja, maior que Deus. A igreja puxou o freio de mão com o Concílio de Trento, exato. E agora a gente vai falar, reduzir você, falar de desgraça e tudo mais. Esse quadro é uma peste em Jerusalém. A quinta cidade em Jerusalém, quinta maior cidade hoje em Jerusalém, é onde se passa o quadro do Nicolas Poussin, o barroco. Passa pra nós aí, Marcão. Bora Vamos lá. pra frente. Bora lá. Tron. Yes! Rembrandt, barroco de novo. Agora é o barroco holandês. Aquele é o barroco francês, esse é o barroco holandês. Esse quadro tem um detalhe importante do Rembrandt. Foi estudado não só a questão da limpeza, da higiene, da peste, mas no seio dela tem um entumecimento que dizem que é um câncer de mama também. Verdade. Uma vez na UEL, Que eu estava dando demais. aula com o pessoal de medicina e estava falando sobre este quadro. E ali, de novo, a questão da higiene. Só que esse quadro é um alemão que o Nani achou aí, que eu não Verdade. conheço. Theo von Brosch. Exatamente. Esse eu não conheço. Barroco alemão, 1655. A mulher lava as mãos. Sim, só. Só E isso. detalhe, hein? Era coisa... Tem um filme muito legal, que é a moça do brinco de pérola, holandês. Ela pega a água, leva para cozinhar, traz o resto e joga no mesmo rio. Ou seja, a água que ela usa para cozinhar, a água que ela usava Pra para se banhar. Bicho. Nossa, que higiene. É uma nojeira. Deus me livre, você tá Século maluco. Olha só, cólera. Cólera é um outro problema que foi seríssimo para a humanidade. Para você ter uma ideia, a cólera, ela literalmente, o Vibrio cholerae, ela acabou com... Olha, foi assim uma coisa absurda. Em pouco tempo, milhões de pessoas. E olha, vou te contar mais um detalhe. Ela deixa uma toxina, o Vibrio cholerae deixa uma toxina no intestino, que a maior forma de contaminação é água.
É a maior forma de contaminação. E a pessoa simplesmente, a bactéria libera uma toxina que o intestino, o organismo não reconhece e começa aqueles movimentos peristálticos. Então eu morria de diarreia. Sério? Porque sangrava os vasos sanguíneos, rompia os vasos sanguíneos do intestino de tanta constipação, e começava a ter hemorragia. Isso ainda existe, né? Existe, mas na verdade ela era para ter sido já controlada e erradicada, mas hoje o maior problema ainda é o continente africano. Então, na África tem todo o lance do seríssimo banheiro. O que ainda. é cólera morbo? Existe? Ou era o termo que se Não, era o chamava? termo mais regional, pra falar a verdade para Entendi. você. Entendi. E você vê que é uma epidemia que foi de 1817 a 1824. Romantismo. Verdade, romantismo, hein? romantismo. Opa, e segunda Isso geração tem uma romântica. influência na obra? Que eu conheça, a gente tem que pegar onde ela foi mais. Vou pesquisar. Como mas é que uma eu obra romantismo. pode expressar um período de doença? Segunda geração romântica, que na Europa é nesse momento, mas lá era tuberculose. Fazia o maior mal a problema. pessoa ou não? Não tinha essa imagem? Tinha, opa, sofrimento, angústia, morte, era o mal do século, depressão. Tem a ver com perda de sangue, que você acabou de dizer, e tem a ver com a tuberculose, com a hemoptise. Mas eu não sabia que tinha. Vou descobrir na Europa onde é que ela mais atacou. A região mediterrânea, né? Mais Itália e tal. Bora lá, opa! Entra em cena, mas a Holanda, a Holanda ela recebeu muitos imigrantes judeus que estavam fugindo da Inquisição. E os judeus, eles não estão preocupados se você é católico, protestante, religião, não. Eles, inclusive, dão dinheiro para a ciência. Então, muito do barroco holandês, Rembrandt é um exemplo, a lição de Vem com anatomia, o dinheiro de doutor, judeus? é o mecenato, não é o dinheiro do comerciante. Mas que era um judeu. Sim, exatamente. Então, o comerciante, ele comprava os quadros, que eram esses quadros que tratavam de cenas do cotidiano, tratavam, por exemplo, o Renascimento. Ele migra Da Itália. da Itália. Quando ele chega na Holanda no século XVII, a gente ainda tem... Mas ele não tem essa força na Holanda Renascimento. Depende de quem. Em Rembrandt você tem, por exemplo, a lição de anatomia, você tem... E a anatomia, é verdade. Rembrandt era contratado pela Faculdade de Medicina para retratar as doenças. Não, inclusive, a nomenclatura de musculatura tem a ver com esta época, você acredita nisso? Olha que legal. Verdade. O Harvey com Nossa, a circulação material. Sim, opa, é do século XVII, Isso, exatamente. demais. Que na Inglaterra ele também demorou. A gente chama de barroco na Holanda e na Inglaterra por uma questão, mas foram países que demoraram. A Inglaterra demora, porque para sair da Idade Média, a Inglaterra passa pela Guerra dos 100 Anos. Inglaterra e França. Mas a gente vê que a arte na Inglaterra não foi forte. Não, ela não teve grande expressividade. Não teve. Mas na Holanda ela tem por causa do dinheiro Mas tem da mais Companhia no das mundo Índias Mediterrâneo, Orientais. mais latino. Depende qual é a época e o que. Na Itália, por conta do comércio. Tá. Aí, do final da Idade Média, Sim. Renascimento. Aí migra da Itália, vai para a França. A França também Que também tem um... Século XVIII Nossa. em diante é França. Verdade. França. Nós vamos ter quadro aqui que eu vi. Nós vamos ter quadro francês. É demais, ó. Tuberculose. Você sabe que... Não, é muito... Eu me lembro Covid tossindo aqui, ó. Agora falando sério. Marcão, dá uma olhada pra esse número. Gente. Você sabe o que significa bilhão. isso? Em 100 anos, quase um terço do planeta. Tuberculose. E ela voltou, né? Ela voltou. Não, ela nunca sumiu. Só que isso aqui foi uma época de... Porque não tinha tratamento. E as pessoas, então, se escondiam que tinha doença. Sim, opa. Morria de medo, porque Álvares de tossia... Azevedo. Já Isso, Álvares escondia o de Azevedo, lenço. é. com Mas sangue. tinha também charme, sabia? Tinha os meninos que, para fazer tipo para as meninas, eles pegavam tripinha de galinha, misturavam sangue com limão para não coagular, colocavam e botavam na gengiva. Aí quando ia pro baile, porque tinha que ser branquinho, elas branquinhas, aquelas roupas cheias de amarra e tal, ele tossia e dava a hemoptise, né? A febre, a tosse de sangue. E elas vendo, elas falavam, olha lá, ele tem tuberculose, porque dentro da cabeça da maluca, ter tuberculose era ter vida desregrada, era o MC tuberculose da época. Mas olha só, o bacilo de Koch, na verdade, é uma micobactéria tuberculose. Bactéria também. Tudo até aqui, bactéria. Foi. Mas vou dizer uma coisa pra você, tem muitas doenças relatadas, inclusive, no período antes do Renascimento, que era vírus, mas ninguém sabia.
Até porque Só foi em 1950. até hoje ninguém sabe o que é vírus, né? Não. É ser vivo, não é vegetal, é planta, bicho ou coisa. Nenhuma coisa. Não tem célula. Então, Ok, não é. muito bem. Mas isso aqui, hoje, você tem controle com antibiótico, a possibilidade. A tuberculose, ela foi um período de muita contaminação, porque vivia uma população aglomerada na Europa nessa época. As cidades europeias começam a fechar grupos maiores de pensadores que ficavam a noite inteira. Sim, segunda geração romântica. Aí a tuberculose. Mas vem cá, isso aqui cai também matando. na época quando o Brasil ainda está. Porque olha só a idade, né? Sim, Os opa. pensadores mineiros. Sim. Não, antes Lá em falando- Minas Gerais, Isso também- Vila Rica, É. eu não sei do registro de alguém com tuberculose em Vila Não, Rica. tem mas é bem história, provável. tem história. O que eu sei é que a gente tem registro dela na literatura, que é o peito encovado, por exemplo. Lá no Contos, no Conto do Mar de Andrade, o livro Contos Novos, tem um conto que chama O Poço. Nesse conto, O Poço, um dos irmãos é muito magro, isso. o Albino, é magro. Por ele ser Pálido. magro, eles botam o cara no balde e descem o cara para cavar o poço. Lógico, né? E ele tá lá cavando, tá frio, tá chovendo e tal. E o irmão dele, José, tá ali, tá vendo o irmão e tá conversando com outro cara, e pode ser que o poço desbarranque e tal. Vem o Albino, chega o Joaquim Prestes, dono da fazenda, e ele quer que cave o poço. Aí ele baixa assim, cai a caneta, e aí o Albino se propõe a ir buscar a caneta, tossindo, todo cianótico, sujo de barro. Ele vai e tenta, não consegue, e aí o José peita o Joaquim Prestes para o irmão não descer de novo. Depois eles conseguem a caneta, entregam pro cara, mas o cara não dá nem bola, tipo operário mesmo. Estragaram minha caneta. É uma crítica que o Gente, Mar de dá uma Andrade olhada faz. nisso daqui. Olha só, essa imagem. Não, é demais, é bonita, hein? Outro do barroco, olha lá, ó. E Olha o só. barroco holandês, de novo. Olha só, afinal de contas, Catando por que se piolho. irrita tanto com os piolhos? No imaginário coletivo, a convivência forçada dos homens com piolhos e pulgas tinha, afinal, encontrado uma justificação prática e utilitária. Piolhos e pulgas, dizia-se, sugam as impurezas do sangue, puxa os maus humores para a superfície do couro cabeludo e fortalece a vista. Com um detalhe importante, entre os índios chamava índio negro, né? Os mamelucos chamava cafuné. Catar cafuné. É catar piolho Observado em macaco. e comer. Eu já vi, quando eu morei em Mato Grosso, eu vi esse tipo de Mas é que também eles achavam que a sangria curava tudo. assim. Então, o animal sugando é tirar impurezas. Sim. Então, isso A tinha teoria essa- dos humores, né? O spleen, eles acreditam no mal do século. O spleen, que é o baço, é o que produziria o mau humor que daria depressão. Olha a maluquice dos caras que entendiam tudo de medicina. Tá? Nada. E convenciam, né? Lógico. Fala com certeza. Varíola. Ó, esse aqui é um outro, 300 milhões de mortos de 1896 a 1980. Esse Aqui não, esse registro aqui do faraó é porque nós acreditamos, através de registros mesmo, de estudos pela paleontologia, antropobiologia. antropobiologia, que também o faraó egípcio Ramsés II e a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da Nossa, França, que doido. tiveram a temida bexiga. Bexiga. Isso. A bexiga, né? Bexiga. Você entendeu? A bexiguinha, né? Não, e é feio Mas isso aqui é uma demais. imagem de período de vacinação. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve problema de varíola. Pois é, ó, olha só. Ortopox vírus. É vírus esse. Tá vendo? Ó? Tá, isso é uma coisa que você tem que guardar, né? O que é bactéria e o que é vírus, bicho. Vai E com tem outra a coisa colinha aí. importante. Essa erradicação. Porque a palavra vacina, ela vem de vatinha, né? Que é o que vem da vaca. Ah, que legal, não sabia não. Porque existia as pústulas, né? A gente chama as feridinhas, de varíola bovina e varíola humana. Olha que legal. Cara, aí começaram a pegar e via que a varíola bovina não matava. E a humana, sim. Aí pegaram essas pústulas e conseguiram. Pegavam algumas pessoas, obrigaram. Não tinha voluntário em 1700. Eu quero. Eu vou ajudar a vacina. Na verdade, até tinha. Você Tinha. comprava. Opa, tem registro de gente vendendo dente para ser reimplantado em nobre. Tem. E é reimplantar órgão, ou seja, vai dar o quê no nobre? Registro ali.
Tem uns registros bizarros na medicina. Mas eu te falar, aí pegaram essas pústulas de bovino e fizeram, dissolver, tipo de um soro fisiológico e injetaram nas pessoas que eram voluntárias. Isso no século XVIII. Você acredita? E elas desenvolveram anticorpos, pegaram a varíola humana e não morreram. Foi daí que começou a primeira vacinação. Então, O século XVIII é o século das luzes, hein? Era o que era de mais avançado para a ciência da época. E você fica reclamando da tua vacina hoje. Não, mas, Marca, mas tem um contexto histórico importantíssimo. Olha que doideira. Sim, nós estaríamos onde estamos hoje. Exato. Mas você vê, é o que vem da vaca. Então, as primeiras vacinas... Vatínia. Vatínia, exatamente. Eu sabia que malária vem de malaire. Isso. Malária. Tá? Vatínia não sabia, não. Olha que fantástico. Esse quadro pertence a um movimento chamado de Rococó, ou Roquelle. Roquelle vai começar na França por volta de 1750, 1760, e ele faz essa exaltação do dia a dia, do cotidiano, e muita riqueza e tal. É o que vem antes do neoclássico. Inclusive, a gente tem o Jacques Louis Mas aqui David. está mostrando uma higiene fraca da época. É, uma higiene íntima da época. Mas fraca, Mas né? você vê o que ela está fazendo, né? É o famoso banho tcheco que ela está fazendo aqui no bidê, o banho tcheco. Nani, acho que eu vou deixar você sozinho. Ou Tá só a mais? gripe espanhola. Então vamos fazer. Começo, esse aqui é importantíssimo. Nossa, gente, só vírus de influenza, Meu, que é o vírus H1N1, que é a primeiro variante da gripe. Sim. E tudo vindo, presta bem atenção, a maior parte vindo de animais, de convívio com animais. Com certeza. Aqui é pássaro e porco, né? Aqui é galinha e porco. Galinha, você criava galinha dentro de casa, por causa do frio. Sim, opa. Você Influência. Esse aqui tem chances milhares de cair. E é justamente aqui que rolou a revolta da vacina. Exatamente. Então é nesse momento que a gente Não, tem mas a é revolta da 1919, né? Exatamente. Não é 2019, 21, o pessoal tem a revolta da vacina hoje. Sim, e a terra plana também que rolava. Nossa, gente, o tifo, isso também já caiu em Londrina sobre isso daqui, em biologia. É muito importante. A bactéria Rickettsia. Muito interessante. Isso aqui, 3 milhões de mortos também. Principalmente na Rússia. E a pulga também. Durante as guerras, né? Questão de higiene. Questão Todo de higiene. mundo sem cabelo. Beleza. E aqui, Nossa, já que nós estamos falando de higiene, vamos para Renoir do impressionismo. O lance era capturar a luz, mas também tratar de coisas do dia a dia, de cotidiano. Tá aí. Batendo também com o tifo data, né? Renoir 1913, 1910. Mas é um momento, a partir de 1850, com o desenvolvimento da segunda fase da Revolução Industrial, é o momento da higiene dos museus nacionais, da busca pela ciência. Então aqui é muito forte isso. Tanto é que em São Paulo a gente vai ter um bairro chamado Higienópolis. Exatamente. A gente está todo. Cara, não é por nada não, hein? Mas a gente liga só a prova Tchau, galera. Galera, vamos continuar com o professor Nani aqui. Vamos lá. A gente vai agora fazer uma retomada da biologia, mas a biologia clássica agora, tá? Aquilo tem grande chance, porque você sabe que a prova, eu vou pegar um giz aqui, a prova desse ano, ela vai ser numa única fase, né? Então, toda essa ciência, ela pode vir a cair e nós vamos colocar aquilo que tem mais chance de cair para vocês na prova relacionando com biologia. Então, o professor fez aqui uma busca, literalmente. O que eu fui fazer? Olha lá, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 14:11. Eu tenho tempo ainda, hein, para a gente rever a biologia, hein? André, tenho bastante tempo ainda, hein? Vamos lá. Olha só, o professor pegou e fez um apanhado daquilo que mais caiu nas últimas provas da UEL. De fato, tá? Ecologia cai bastante e a gente vai começar justamente pela ecologia, tá, gente? Porque, olha lá, uma ecologia. Ecologia é o estudo da casa. Na verdade, ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e as relações deles com o meio em que eles habitam. E tudo, na verdade, esse tipo de relacionamento é numa luta pela sobrevivência. Porque tudo começa com a necessidade de energia. Então, as comunidades que nós estudamos, né, na ecologia, nós sempre vamos ter aqui, indivíduos que nós chamamos de produtores, indivíduos que nós chamamos de
consumidores e o que nós chamamos também de decompositores. Presta atenção um pouquinho aqui que o professor quer falar para vocês. Como a ecologia é a ciência que estuda todas as relações dos seres vivos, sejam elas relações benéficas ou relações maléficas, essas relações é pela sobrevivência. Por isso que o indivíduo come o outro para adquirir energia. E isso tudo, essa transferência de energia. Porque a grande fonte de energia para o planeta é o Sol. E as plantas, através da fotossíntese, conseguem transformar essa energia luminosa em energia química, que são as moléculas orgânicas. E o animal, aí ele consome esta planta para obter energia, ou o carnívoro consome a carne de quem comeu esta planta. Então, na verdade, isso está relacionado com o que nós chamamos, acompanhe o professor aqui, de cadeia alimentar. Vamos lá. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar nada mais é que a transferência de energia. E essas comunidades citadas, professor, produtores, consumidores e decompositores, eles estão extremamente envolvidos nas cadeias alimentares. Eu vou começar essa cadeia alimentar, olha aqui, pelo capim. Poderia ser qualquer outro vegetal. O capim consegue transformar a energia luminosa em moléculas. Verdade que o próprio capim, para sobreviver, ele vai perder um pouco de energia na forma de calor. Então, parte da energia é perdida. Parte da energia ele gasta para viver. E, na verdade, o que nós vamos ver agora é que estas moléculas, elas vão servir de fonte de energia para os próximos. Então, vamos lá. Quem que vai consumir aqui o capim? Vamos colocar aqui o gafanhoto, por exemplo. Então, o gafanhoto está consumindo o capim. Então, este aqui está consumindo o capim, é o que a gente chama de consumidor primário, porque o vegetal que fez a fotossíntese é o que nós chamamos de produtor. Ele gastou para viver, perde energia na forma de calor, mas a maior parte da energia que ele incorporou nele em forma de folha, flor, tudo, é o que vai servir para o gafanhoto. Então, este é o produtor, este é o consumidor primário. Cada posição numa cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Eu vou abreviar por NT. Então, este aqui é o primeiro nível trófico, que é o produtor. O consumidor primário, ele é literalmente o segundo nível trófico. Ele vai perder energia na forma de calor? Vai perder energia na forma de calor. Vai ele perder muito também na forma de fezes. Mais de 90% que o animal consome é perdido na forma de fezes. Então, aquela pequena parcela que ele conseguiu absorver é que ele vai utilizar para viver, vai utilizar para reproduzir, vai armazenar. E é este que ele vai armazenar que vai servir como fonte de alimento, por exemplo, para o sapo. Então, o sapo é o consumidor secundário, mas ele é o terceiro nível trófico. Ô, Nani, o sapo vai perder energia na forma de calor? Vai perder energia na forma de calor. O sapo vai perder energia na forma de fezes? Vai perder energia na forma de fezes. Esse sapo serve de alimento para uma cobra. Pronto, fechamos aqui essa cadeia alimentar. Serve de alimento para uma cobra. A cobra vai perder na forma de fezes? Vai perder na forma de fezes. Ela vai perder na forma de calor? Vai perder na forma de calor. Então, ela é a consumidora terciário. E ela está no quarto nível trófico. Acompanhe o professor. Dá uma observada aqui. Numa cadeia alimentar, o produtor é o que consegue transformar energia luminosa em forma de moléculas. Moléculas essas, como são unidas, que tipo de ligação, o que é uma ligação
chamado de ponte de hidrogênio, uma ligação covalente, uma ligação iônica, uma ligação peptídica, uma ligação glicosídica, coisa que o professor Luiz da Química vai me dar uma ajuda daqui a pouco. Mas preste atenção no que eu estou te falando aqui agora. Este capim serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário. Então, se o capim é o primeiro nível trófico, é o produtor. Quem consome primeiro, consome mais energia. Isso! Perde boa parte que consumiu na forma de fezes, perde na forma de calor, mas tem uma quantidade grande de energia armazenada. É esta que vai servir para o sapo, que vai perder na forma de calor, vai perder na forma de fezes, mas vai armazenar uma boa quantidade dentro dele ainda. É esta do organismo dele que vai servir para a cobra se alimentar, que vai perder na forma de fezes, na forma de calor. Presta atenção. Quanto mais distante do produtor, menor é o percentual de energia e maior a concentração de toxinas. Quanto mais distante do produtor, menor a disponibilidade de energia, maior a concentração de toxinas. Outro assunto que tem costume de cair na prova da UEL, e se você pesquisar, eu fiz isso para você, não há necessidade, são as chamadas relações ecológicas. Relações ecológicas. Relações entre os seres vivos. Quando uma relação ela é benéfica, nós chamamos esta relação de relação harmônica. Uma relação harmônica é aquela que os envolvidos podem até não ter vantagens, mas não podem ter desvantagens. Então, um está tendo vantagem e o outro desvantagem, ela já é desarmônica. Para ser harmônica, ou tem benefício, ou pelo menos não tem prejuízo. Uma relação também pode ser chamada de desarmônica, quando um dos envolvidos acaba sendo prejudicado. Relação harmônica ou desarmônica, quando ocorre entre seres que pertencem à mesma espécie, nós chamamos de relações intraespecíficas. Relações sejam harmônicas, que têm vantagens, desarmônicas, que têm prejuízo, mas se ela ocorre entre seres de mesma espécie, nós chamamos de relações intraespecíficas. Se essas relações ocorrem entre seres de diferentes espécies, então nós chamamos de interespecíficas. Galera, espia aqui um pouquinho o que o professor está falando. Ó, gruda aqui, presta atenção. Relações ecológicas é quase toda a prova da UEL. Relações é mais uma tentativa na luta pela sobrevivência dos seres vivos. Se essa relação tem algum benefício ou pelo menos não tem prejuízo, ela é classificada como relação harmônica. Se um dos envolvidos tem prejuízo, ela é classificada como desarmônica. Tanto faz harmônica ou desarmônica, seres de mesma espécie, intraespecífica. Seres de diferentes espécies, interespecífica. Você que está acompanhando a nossa aula ao vivo, aqui na Sala do Saber, tem alguma dúvida? Manda no chat. Depois da aula, o professor vai ali tirar suas dúvidas. Eu vou sair daqui direto para o computador. Vai mandando no chat suas dúvidas, a gente vai te responder. Hoje é a última, eu chamo de UTI, última tentativa do indivíduo. Ok? A prova é amanhã, nós estamos aqui para te socorrer. Ok? E é tanto é verdade isso que, 14h20. Vamos lá, continua com o professor. Vamos lá. Estas relações ecológicas, eu vou colocar agora alguns exemplos. Vamos lá. Exemplos de relações, vou abreviar assim, relações ecológicas intraespecíficas entre seres de mesma espécie, porém harmônicas. Vamos lá então, relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Quais são os exemplos, professor? Vamos lá, o primeiro de todos é o que nós chamamos de colônia. Colônia. Pois o outro que eu vou falar para vocês é sociedade. Sociedade. E o outro ainda é chamada de reunião. Reunião. Presta atenção. Colônia, sociedade e reunião. Vamos dar alguns exemplos dele? Colônia, uma colônia de esponjas. Uma colônia de corais. São seres de mesma espécie.
Ok? Por isso que é intraespecíficas e é harmoniosa. A colônia pode ou não dividir tarefa. Pode ou não dividir tarefa. Ou está simplesmente juntos. Uma colônia de bactérias se surgiu por cisciparidade. Uma virou 2, 2 viraram 4, 4 viraram 8 e pronto, vai multiplicando. Uma colônia de esponjas foi formando brotamento ou gemiparidade, foi surgir uma nova esponja. Uma colônia de corais que formam os verdadeiros recifes, que é mais um animal, um quinidário, que ainda tem exoesqueleto calcário, e por brotamento vai formando um novo indivíduo e forma aquela colônia. Para ser colônia tem que estar grudado anatomicamente. Pode ou não dividir funções. No caso de sociedade, eles não estão grudados, mas tem atividade que é para o bem de todos. Exemplo, a sociedade das abelhas. Então, a abelha rainha é a única fêmea fértil. A função dela é simplesmente procriar, para que a sociedade, a colmenos, apareça. A operária, elas são as fêmeas, as operárias estéreis. E de acordo com a sua faixa etária, tem uma função. Ou cuida da cria, ou estoque de alimento, ou busca alimento, ou é guardiã daquela colmeia. E o zangão, são poucos representantes de uma colmeia, é um indivíduo que surge por partenogênese, não tem pai, é o ovo da abelha rainha não fecundado, e a função dele é fecundar a rainha para dar continuidade à espécie. Então isso é uma sociedade das abelhas, das formigas, dos cupins. Relação harmônica, porque todos estão envolvidos para o bem de todos. No caso da reunião, eu vou colocar aqui, ó, migração de pássaros. Migração de pássaros. Porque, galera, presta atenção um pouquinho só. Quando os pássaros vão migrar de uma região para outra, vamos parar para analisar, as andorinhas, estamos em pleno outono, elas começam a vazar para o hemisfério norte que está entrando na primavera. Elas se juntam para migrar, até para não errar a rota ou não se perder. E ainda algumas chegam a formar grupos que formam o tipo de um V para quebrar a massa diária, elas vão revezando a liderança e com isso elas têm longos períodos migratórios sem descanso. Mas é uma reunião, estão juntos por um determinado momento, depois se separam. Vamos para as próximas. Vamos para relações ainda intraespecíficas, então continua, olha lá, relações ecológicas ainda dentro de uma mesma espécie, intraespecíficas, agora relações que nós chamamos de desarmônicas. Nós falamos das harmônicas e agora nós vamos falar das desarmônicas. Preste atenção. E aqui nós vamos ter duas, ó. Competição e nós vamos encontrar também o que chamamos de canibalismo. Canibalismo. Competição. Pode ser competição de machos pela fêmea. Pode ser uma competição por liderança de bando. Pode ser uma competição pela comida. Ok, gente? Então está sempre competindo. Por que ela é desarmônica? Porque toda competição alguém perde. O vestibular vocês vão competir amanhã. Dó de quem não está vendo esta revisão ao vivo conosco aqui na Sala do Saber. Este que está competindo com você é que não vai entrar. Fazer o quê? Uma competição e alguém tem que ganhar. Que ganha o mais preparado, o nosso. Depois nós temos aqui o canibalismo. É quando um come o outro da mesma espécie. Lógico que a comida desapareceu do planeta, a relação foi péssima. Eu sei que é uma relação importante. Professor, mas o canibalismo é da mesma espécie. É da mesma espécie. E peixe? Peixe é o animal mais canibal que existe. Enquanto a boca dele alcança, ele come. Come até os filhotes. É uma característica deles, tá? E é sempre na luta pela sobrevivência. Mas qualquer animal pode desenvolver o canibalismo quando está em situação de estresse. Especialmente os animais que são carnívoros predadores. Vamos lá. Relações ecológicas. Agora, ó, entre espécies diferentes, interespecíficas, diferentes espécies, e no início as harmônicas, interespecíficas, harmônicas, entre diferentes espécies, mas que é uma relação harmoniosa. Primeiro que nós vamos ver aqui é chamado de mutualismo. Vou citar as mais importantes. Depois, protocooperação. Protocooperação. Então, lá. Mutualismo, protocooperação. Outro, vamos lá. Inquilinismo.
Inquilinismo. Vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, epifitismo. Epifitismo. Mais uma, vou colocar aqui, ó, letra E. Vamos lá, é chamada de comensalismo. Galera, presta atenção aqui, ó. Letra F, vai, mais um, forésia ou foresia. Estas relações ecológicas interespecíficas harmônicas. Mutualismo é uma relação que, literalmente, ela, além de ser benéfica para os envolvidos, ela é obrigatória. Ela é uma relação obrigatória para a sobrevivência. Vamos dar um exemplo para vocês. Boi, animais ruminantes que comem capim, não conseguem digerir a celulose, que é um polissacarídeo de origem vegetal, mas que nenhum animal produz celulase para digeri-la. Não consegue quebrar a celulose para aproveitar a glicose. Quem faz isso para o boi? Bactérias e protozoários que habitam o seu intestino, que nós chamamos de biota intestinal. Então, o boi vive se essa bactéria, se esse protozoário? Não vive. O cupim come madeira, mas quem digere para ele a celulose também é um protozoário chamado de Trichoninfa colaris. Isto é uma relação mutualística, é uma relação obrigatória, necessária para a sobrevivência. Boa para ambos, mas necessária. Diferente da protocooperação. A protocooperação não é uma relação obrigatória. É uma cooperação mútua, boa para ambos, mas eles vivem sem essa relação. Já deve ter visto em alguma pastagem um boi, uma vaca, e tinha um anu, tem um pássaro preto ou uma garça branca em cima desse boi, dessa vaca, comendo carrapato. Então, o boi está se livrando de um parasita e a ave está comendo. Há outro exemplo, jacaré e o pássaro chamado pássaro palito no Pantanal. O jacaré come piranha, enrosca pedaço entre os dentes, vai tomar sol de boca aberta, o pássaro palito vem com um bico bem fino e vai arrancando os restos que existem entre os dentes do jacaré. É uma relação maravilhosa para ambos, mas não é obrigatório, eles vivem sem essa relação. Inquilinismo é quando um se esconde no corpo do outro sem prejuízo. Por exemplo, o peixe agulha, que é um peixe fininho, que é um peixe que nossa, todos querem comê-lo no oceano. Por quê, Nani? Porque ele é fininho, não machuca a boca quando morde. O que ele tem que fazer? Se proteger. O que ele esconde? Dentro do pepino do mar. Ele vai lá, entra no pepino e fica escondido. Ele fica espiando. Acabou o perigo, ele sai. O perigo voltou, ele se guarda novamente. Mas, professor, e o pepino não fica incomodado com essa relação? Não, né, gente? Uma relação... O pepino é um animal muito primitivo, não tem nem cérebro, nem sabe que existe praticamente. Ok, gente? Tem lá os cordões nervosos. Mas tudo bem, não tem nenhum problema, não há nenhum prejuízo. Depois, epifitismo é quando uma planta se apoia sobre outra. Por exemplo, orquídeas. Elas envolvem aquelas raízes em torno do galho de uma outra árvore, chamada de raiz cintura. Mas ela não está parasitando, ela está só se apoiando. Então, é uma relação boa para ela, para a árvore, indiferente. Aqui nós temos comensalismo. Comensalismo já é uma relação, veja que, professor, que eu vou ter que mudar já de lado aqui, ó. Comensalismo é uma relação, antes de mais nada, onde um tem vantagens e o outro, na verdade, é indiferente. Só para você entender isso. Como assim, professor? Quando um tubarão está transportando um peixe chamado rêmora. Rêmora é um peixe pequenininho, tem umas ventosas bem na região dorsal, só cola no corpo do tubarão. O tubarão nem percebe, nem percebe. O tubarão ligeiro e outro vai de carona, né? Tá grudado. Aí o tubarão vai comendo todo mundo no meio do mar, cai restos, o peixe cata. E quem que é besta de lá tacar a rêmora grudada no amigo tubarão? Ninguém. Então, para o tubarão, essa relação não existe. Mas para a rêmora, é uma relação maravilhosa. Então, quando um é beneficiado e o outro é indiferente, isso é comensalismo. Forésia é quando um transporta o outro sem prejuízo. O tubarão transportando a rêmora é uma foresia. Um cachorro entrou no meio do mato, enroscou um carrapicho, saiu do matagal, balançou, se coçou, o carrapicho caiu no chão, brotou um novo pé de carrapicho. Transportou sem prejuízo. Forésia. Tem uma relação que é quando um se alimenta dos excretas do outro. Sinfilia. Ô, louco, que nojo. Sim, a formiga já gruda na traseira do pulgão, o pulgão vai defecando, a formiga já vai comendo. Porque a formiga, o pulgão praticamente pega a seiva elaborada de uma planta, água com açúcar. A formiga vai comer os seus excretas, seus restos, suas fezes. Uma relação harmoniosa, porque não tem prejuízo para ninguém.
Muito bem, gente. Relações ecológicas interespecíficas. Agora, desarmônicas. Interespecíficas, desarmônicas. Entre as desarmônicas, nós vamos citar, por exemplo, mais uma vez, competição. Mas como são espécies diferentes, não seria mais competição nem por bando, nem por fêmea, somente por alimento. Aí nós temos aqui predatismo, quando um tem que matar o outro para se alimentar. Um leão matando um cervo, isso é uma relação de predador e presa. Parasitismo, pode ser uma planta parasitando outra planta, tá? Pode ser um caso, por exemplo, de um animal parasitando outro animal, um verme, tá, gente? É um parasitismo. Vamos encontrar aqui também esclavagismo. Esclavagismo é uma relação de escravidão mesmo. Tem formigas que sequestram ovos e larvas de outras formigas de espécies menores e fazem elas trabalharem para as maiores, como se fosse um sistema de escravidão. É chamado de esclavagismo. E ainda tem o amensalismo. Amensalismo também é chamado de antibiose, quando o indivíduo secreta substâncias que acabam sendo literalmente tóxicas para outro indivíduo. Quer um exemplo? O fungo Penicillium, liberando uma substância quando ele se multiplica, que nós passamos a chamá-la de penicilina, que mata as bactérias, que é o primeiro tipo de antibiótico. Então é uma relação de amensalismo. O indivíduo secreta substâncias que são tóxicas ou matam outro indivíduo. Maravilha, meus queridos. Mais um assunto de ecologia rápido, que eu acho que tem grande chance para ir para vocês. Eu vou deixar para falar da genética molecular, da bioquímica, principalmente na parte de DNA e RNA, quando estiver próximo de entrar com o professor de química, que é depois do intervalo. Então, primeiro eu vou falar para vocês agora sobre o que nós chamamos de sucessão ecológica. Olha lá. Sucessão ecológica. O que nós entendemos por isso? É uma colonização de um ambiente. Uma floresta não nasce floresta. Ela vai sendo formada. Era uma vegetação rasteira, depois formou uma vegetação arbustiva, até que torna-se uma sociedade clímax, com tudo quanto é espécie de que aquele ambiente suporta. As condições climáticas de chuva, de solo, temperatura, para desenvolver essa diversidade, essa enorme biodiversidade. Na sucessão ecológica, que é a colonização de uma área, nós temos 3 comunidades. A primeira comunidade é a comunidade pioneira. Comunidade pioneira também nós chamamos na biologia de comunidade ECESE. A segunda comunidade nós chamamos de comunidade intermediária. Intermediária, também chamada de comunidade série. E por fim, a comunidade conhecida como comunidade clímax. Essas são as 3 comunidades de uma sucessão ecológica. Nani, quais as características de cada comunidade? Sério, Nani? Vamos lá. Vamos acompanhar para o lado de lá. Vem para cá. Ó, acompanhe o professor. Vem comigo que eu tenho todos os conhecimentos para você passar no vestibular da UEL amanhã. Amém. Ainda bem que você está aqui na sala do saber. Amém. Tá vendo, galera? Você acha que é à toa? Nada é à toa nessa vida. Estou aqui para você ser aprovado. Presta atenção. Como é que são os pioneiros? Os pioneiros da sucessão ecológica. Primeiro, são indivíduos de baixa diversidade. Por quê? Porque poucos conseguem sobreviver quando as condições são praticamente inóspitas. Então, é uma baixa diversidade, vegetação de pequeno porte, vegetação rasteira. Eles apresentam uma alta taxa fotossintética. Uma alta taxa fotossintética. Como são pequenininhos, vegetais de pequeno porte, vegetação rasteira, gasta pouco para viver, eles apresentam uma baixa taxa de respiração, que é a maneira de se obter energia quebrando a molécula, porque planta produz e planta consome. Por isso que é um ser autônomo, autotrófico. E com isso, como produz muito, gasta pouco, isto quer dizer que sobra muita energia. E, galera, alta taxa reprodutiva.
Mas, galera, isso vai modificando o ambiente. Alguns pássaros já começam a chegar ali para comer uma sementinha. Ali começa esse pássaro voando, defecou uma semente, e ele literalmente conseguiu com isso fazer com que uma planta arbustiva ali surgisse. O ambiente vai sendo modificado, já vai tendo uma cobertura vegetal, consegue reter água no solo por mais tempo, então não tem uma evapotranspiração tão exagerada. Segurando água, o solo úmido, é possível que alguns organismos, como os anelídeos, minhocas, vão migrando para essa região, promovendo a aeração do solo, facilitando a infiltração de água da chuva, e algumas plantas arbustivas começam a desenvolver, muitas vezes trazidas por uma chuva, por um vento, por um animal. E aí? É o que nós chamamos de comunidade intermediária. Olha lá, intermediários. Entre os intermediários, algumas características. Nós já vamos ter uma média diversidade, porque já vou ter vegetais de pequeno e médio porte, até plantas arbustivas. Ó. Média diversidade. Uma variedade biológica maior do ambiente, o que atrai muitos animais. Agora, a taxa de fotossíntese, ela é alta ainda, a taxa fotossintética, né? Vamos lá. Mas aqui ele já começa a ter uma média taxa respiratória. Então aqui já apresenta uma média taxa respiratória. Por quê, Nani? Porque planta de maior porte gasta mais para sobreviver. Então vai sobrando menos. Observe que ó, o chamado PPB, produtividade primária bruta. Produtividade primária bruta. Resultado da fotossíntese é maior, mas a produtividade primária líquida é menor, porque ele começa a gastar mais, maior taxa respiratória. Então, isto vai diminuindo o PPL, a produtividade primária líquida. Galera, venha para a última comunidade. Venha para a última comunidade. Gente, não me pressionem aqui. Vamos lá, última comunidade chamada Comunidade Clímax. Gente, sabadão! 11h39, eu tenho quanto tempo ainda? Quanto tempo eu tenho ainda? Vamos lá, quanto tempo tem para eu continuar com o povo aqui? Fala para mim. É tanto verdade, é só 14h39. Eu estou perguntando o povo aqui atrás correndo desesperado. Nani, não fala isso ao vivo, pelo amor de Deus. Nós não podemos interromper essa nossa revisão para o UEL. Posso sim, porque nós temos que saber quanto tempo nós temos. 5 minutos, vamos lá. Comunidade Clímax. Ah, gente, a maior diversidade possível, altíssima diversidade, vegetais de pequeno, médio porte, alta taxa de fotossíntese, porém, uma alta taxa respiratória. Ixi, Nani, e agora, hein? Agora sobra pouco, viu? O que a planta produz, ela praticamente gasta para viver. A produtividade primária bruta está altíssima, mas a produtividade primária líquida está baixa. Porque hoje há muita competição entre os indivíduos. Competição pelos nutrientes, competição pela água, competição pela luz. Os vegetais de grande porte formam aquelas copas gigantescas que não entra luz. Você pega uma floresta amazônica, ela é uma floresta aberta, né? Fechada por cima e por de fora. Porque não tem luz, não tem vegetação rasteira. A planta está sempre assim, ó, tentando achar um buraco. Porque quando dá uma tempestade, cai uma peroba, uma grande árvore, abre uma clareira, é a salvação da floresta. Porque as outras plantas vão capengando por falta de luz, agora abre uma clareira e vai. Houve uma queimada, uma estiagem prolongada, o encontro de um meteoro com a região que formou uma poeirona que não teve luz durante meses. Ou, de repente, a ação do homem, erupção vulcânica, houve alguma catástrofe, e esta floresta foi destruída. Se ela se recompor, isso em centenas de anos, a gente diz que é uma sucessão ecológica secundária, porque é um reflorestamento. Quando é pela primeira vez formar floresta, aí eu chamo de sucessão ecológica primária, florestamento. Gente, um pouquinho para vocês do que eu quero falar da biologia com a química. Pelo menos citar. Olha só, a biologia molecular. A biologia molecular que tem grande chance de vir a cair para vocês também. Na biologia molecular, meus queridos, eu quero começar a aula a falar para vocês daquilo que é o que mais importante para nós hoje
na ciência biológica, que são os ácidos nucleicos. Filamentos microscópicos constituídos de nucleotídeos. Ácidos nucleicos são filamentos microscópicos constituídos de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo, Nani? O nucleotídeo é uma molécula tripla. Ó, ele tem o chamado composto fosfato ou ácido fosfórico, que está ligado por uma ligação que nós chamamos de ligação fosfodiéster, ligado com um açúcar. Então eu tenho aqui, ó, o ácido fosfórico ou composto fosfato, está ligado por uma ligação chamada de ligação fosfodiéster a um açúcar este que apresenta 5 átomos de carbono, por isso o classificamos como uma pentose, que está ligado a uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. As nucleicos são filamentos microscópicos constituídos por muitos nucleotídeos. E nucleotídeo é feito de ácido fosfórico ligado a um açúcar, que é uma pentose, 5 átomos de carbono, ligado a uma base nitrogenada. Quais são os tipos de nucleotídeos? Acompanha aqui para nós, vamos lá. Quais são os tipos de nucleotídeos? Vamos lá. Minutinho. Tipos, ou melhor, de ácidos nucleicos. Vamos lá. Quais são os tipos de ácidos nucleicos? Nós temos aqui o DNA e nós temos aqui o RNA. DNA é quem apresenta, de fato, a informação genética. Então, DNA é quem tem a bagagem genética. É no DNA que está a informação, os genes, as sequências de nucleotídeos que nós chamamos de genes. E o RNA são, na verdade, auxiliares. Ácidos nucleicos auxiliares na síntese proteica. Eles, de fato, farão a produção de proteína. Mas quem possui a receita é o DNA. E o que é uma molécula de DNA? Vamos ver o que é um DNA. Acompanha aqui com o professor. Vamos lá, ó. Eu vou esquematizar para vocês o que nós vamos continuar já já. Acompanha aqui um pouquinho, professor. Vamos lá. Tem aqui uma célula. E essa célula, então, ó, imagina aqui uma célula tua do fígado, um hepatócito, ó. Tá aqui uma célula, tem sua membrana nuclear, que é uma membrana dupla e porosa. Aqui tem um material chamado de nucleolo, que pode ter um depósito de RNA ribossômico. E aqui você está vendo a fita de DNA. Ó, ela é toda condensada desse jeito. Vamos arrancar ela daqui? Filipão, segue o Nani. Olha lá, vamos lá. Vou tirar o DNA de lá. Ó. Alfa-hélice, fita dupla em alfa-hélice, espiral. Corta um pedacinho dele e é o que nós vamos ver exatamente daqui a pouquinho. Eu agora sou obrigado a chamar o professor Mendes no estúdio. Mendes, é com você, meu amigo! Salve, salve, galera! Que maravilha! Tá rolando! Super revisão aqui da Sala de Saber pro vestibular da UEL. E é o seguinte, já que o Nani passou a bola para mim, ô professor Nani, você tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo com certeza. Deixa eu passar para você um comentário aqui que eu acabei de ver da tua aula, um comentário que o Robinho Ribeiro mandou. Então, professor Nani, ó, para você. Robinho Ribeiro comentou o seguinte: que aula show de biologia. Nani é fera. Tá vendo só? Na Sala do Saber, querido, só tem fera. Só tem gigante aqui. E ó, tem um detalhezinho que eu acho bacana falar para vocês. Fiquem atentos que ao longo das nossas aulas interdisciplinares vai aparecer para você na telinha o QR Code. Então fique esperto. Pega o teu celular, mira no QR Code para fazer o teste grátis, entrar na plataforma, dar uma conferida inteiramente grátis para você.
E os nossos professores já estão se preparando ali, os queridos já estão se organizando, professor Nani, professor Lui, chegaram ali no pedaço, mais uma aula interdisciplinar para vocês. E ó, galera, você que tá aí em casa, você que tá curtindo a nossa mega revisão pro vestibular da UEL, faz o seguinte, compartilha. Se você tá aí assistindo, compartilha, marca o Instagram da Sala de Saber, compartilha no Twitter, comente aqui na nossa aula, mande perguntas pra gente. A galera tá interagindo bastante, eu tô ligadinho aqui, ó. Ó, tô ligadinho, a gente tá muito atento pro que vocês estão comentando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar um comentário bacana. A Isa Franzoi, minha querida Isa, mandou coraçõezinhos aqui e eu mando pra você também, ó. Meio desajeitado, mas eu mando um coraçãozinho pra você também. Muito obrigado, tá, pela participação. A galera tá super interagindo com a gente aqui, né, no canal do YouTube da Sala do Saber. E ó, galera, ó, seguinte, se você ainda não conhece a nossa plataforma, dê uma conferida, entra lá no site da Sala do Saber, tem muita coisa bacana para você. Tem Smart Planner, que é uma novidade muito legal da Sala do Saber, para você montar um plano de acordo com as suas demandas, de acordo com o seu tempo, com as suas necessidades. E aí, produção? E aí, queridos? Tamo junto aí? Tá de boa? Pode mandar brasa? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentáriozinhos. Vamos lá. O Robinho tá comentando aqui um cupomzinho do Nani, né? Provavelmente o Robinho já deve estar ligado com a gente, deve ser aluno nosso, inclusive, da Sala do Saber. Provavelmente adquiriu o plano com o cupom do Nani. É o seguinte, ó, o Lucas, nosso queridíssimo Lucas, um beijo pra você, né? A gente tá sentindo sua falta aqui, ó. Tô vendo que você tá comentando. Tamo junto. Deixa eu ver, tem mais coisa bacana aqui. Aliás, queridos e queridas, logo mais a gente vai ter aula de filosofia e sociologia comigo, professor Mendes. A gente vai ter aula de obras literárias e de sociologia, eu e o meu querido, fofíssimo, a minha inspiração, professor Marco Antônio. Logo, logo, eu e Marco Antônio, a gente vai estar juntinho ali com vocês, tá? E ó, já deu a hora, vou passar a bola pras feras, professor Lui e professor Nani. É com vocês! Fala, galera, estamos aqui no outro estúdio, estúdio 2, ok? E eu fui buscar o Lui, peguei lá no corredor, falei, você tava na minha aula só daqui a 15 minutos, né, Breno? Tava perdido, né? A aula você vai começar agora, biologia e química. Ui, agora é a hora dos barba, né? A hora da barba aqui, momento barba, né? Chega de brincadeira. Ô, Lui, é o seguinte, uma coisa que cai bastante na prova da UEL é a composição orgânica dos seres vivos, ok? Então, composição orgânica dos seres vivos. E nesta composição orgânica, um dos assuntos que tem caído com muita atenção, e é justamente por causa de vírus, que está no momento, moda, né? Então estão as proteínas. Proteínas que são, na verdade, macromoléculas, biopolímeros, feitos de monômeros, que nós chamamos de aminoácidos. O povo da química fala, tem mais de 100 aminoácidos. Mas para a biologia, para qualquer ser vivo, só 20 são codificados pelo DNA de qualquer ser vivo. Ok, galera? Então eu vou colocar aqui uma molécula de aminoácido. Olha lá. A gente representa sempre de maneira diferente da química, já percebi. Sim, mas aí não vai afetar, não tem problema. Olha só. E aqui nós estamos vendo, então, composto amina, certo? Composto carboxila. E aqui nós temos um carbono central ligado ao radical, ligado ao hidrogênio. Por que a gente chama esse carbono, com uma rara exceção, Eu até sei que você na vai biologia a falar. gente não tem esse domínio, por que chama esse danado aqui de carbono quiral? Vamos lá, carbono quiral é o seguinte, então.
O carbono quiral é um carbono que tem os 4 ligantes diferentes. O que seria isso? Obrigatoriamente, para ser um carbono quiral, e eu até sei que o Nani ia falar que ele ia colocar um radical aqui, não era um radical, era um hidrogênio, é um aminoácido específico, vou deixar para o Nani comentar daqui a pouco. Mas o aminoácido, este aminoácido aqui, né, que tem o carbono quiral, e a maioria tem com exceção de um, é onde os 4 ligantes são ligantes diferentes. Então ele consegue desviar a luz do plano polarizado, né? Então, a definição de carbono quiral, ou também chamado, né, de carbono assimétrico pela química, é onde tem 4 ligantes diferentes. E um detalhe muito importante, é um carbono que só tem somente simples ligações. Puxando um gancho para a química agora, se ele falar que tipo de hibridização que é esse carbono, é um carbono do tipo híbrido sp3. Ele não vai ser carbono quiral quando este radical, que o Nani colocou como uma parte radicalar, for um hidrogênio, porque daí eu vou ter 2 ligantes iguais, não vai servir para ser carbono quiral. Aí pode ter perguntas, né, envolvendo, puxando para a química, carbonos ativos, carbonos inativos, quantidade de carbonos ativos, desvia a luz para a esquerda ou para a direita, que é o 2 elevado a n, regra de Van 't Hoff. Os inativos é os ativos dividido por 2. Então tá aí. E pode formar uma mistura racêmica também. Se eu tiver 50% do destrógeno, que desvia a luz para o lado direito, 50% do levógeno, é chamado uma mistura equimolar. Lembra que o levógeno é para a esquerda, desvia o plano da luz para a esquerda. Você acha que vai falar, né? Eu queria só dar um comentário. Fala. Por que seria esse aminoácido, uma representação geral, pode ser um composto ácido e básico ao mesmo tempo? Ele, na verdade, não deixa de ser. Ó, eu posso chamar isso de uma poliamida? Posso chamar? Amida, não. Amida, não. Por quê? Amida, se a gente pensar quimicamente falando, o grupo amida teria que ter um C dupla O, NH2. O grupo amida. Amina, não. Sacanagem de prova. É verdade, não é mentira. Vamos lá, olha só, uma coisa também que você fala qual a sequência. Quem que tem essa sequência dos aminoácidos? Se é a prolina, arginina, metionina, fenilalanina, quem tem a sequência é o DNA. Cada 3 nucleotídeos formam o que a gente chama esse triplete, vai passar para o RNA mensageiro, processo chamado transcrição, os códons. E aí o ribossomo vai lendo esses códons e com isso o transportador vai trazendo aminoácidos que vão se unindo por ligações peptídicas. Por que eu chamo essa ligação de construção, de síntese por desidratação na biologia? Vamos lá, síntese por desidratação é simples, né? O próprio nome já diz, é uma desidratação, ele vai perder uma molécula de água. Como que ele perde uma molécula de água? Nani, quer fazer a representação, por favor? Vamos lá, vou colocar aqui então, ó, 2 aminoácidos. Não vou identificar o radical, ok? Então... Pensando que é uma reação genérica, pronto, né? Exatamente. Então vou colocar aqui, ó. Vou aproveitar esse esquema aqui. Primeiro que entre o nitrogênio e o carbono, certo? Aquela historinha, me ajuda o professor de biologia que não é de química, porque o aluno fala, por que só faz 3 ligações? Aí eu falo assim para o aluno, e o nitrogênio tem número atômico 7 para os alunos. E na distribuição eletrônica, professor de química, dá uma olhada. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p3. Aí eu falo, olha lá, na sua camada de valência ele tem 5, faltando 3, porque somente o hélio e o hidrogênio que o imita que consegue ter estabilidade com 2. Isso. Na verdade, né? Não está errado. O problema disso daqui é que a gente tem bastante exceção, né? Então a gente se limita a falar que se completa com 8, que pode expandir o octeto. Entendi. Então, a gente pode, né? Pode, que já dando um spoiler para a aula que vem. E mim do Rafael, que a gente vai falar de geometria molecular também, envolve isso aí, que vai ter que expandir o octeto. Mas uma forma simples, né? Se nós temos 5 elétrons na camada de valência, fica muito mais fácil do nitrogênio se completar com 8. Então é muito mais fácil ele receber 3 elétrons. Aqui ele tem 5 elétrons disponíveis, ele só precisa receber 3. Por isso que vai cair fora um desses. Certo? Certo. E aí? Aí o que acontece? E ele precisa reestabelecer essa ligação. Como é uma reação de desidratação, ele tem que perder uma água. E da onde que ele vai perder uma água? Né? A gente perde a hidroxila. Não poderia perder o oxigênio? Nesse caso aqui, se a gente só contasse, perdesse uma ligação aqui, por exemplo, mas estabilizasse ele com hidrogênio, por exemplo, tudo bem. O problema é que vai desestabilizar ele, vai
não vai formar o que a gente chamou de octeto agora há pouco. Entendi. Por isso que tem essa dupla. E essa dupla, ela se torna mais forte ou é bobagem por ter duas ligações? Ela é um pouquinho mais forte, mas, assim, se a gente está considerando o esquema da ligação, porque tem uma ligação sigma e uma pi, Isso. o que a gente está analisando? Se a gente for quebrar, romper a ligação pi é mais fraca. Então, tudo vai depender do que a gente está querendo. Ah, a ligação bem mais fraca. Ela é mais fraca A ligação entre carbonos é uma ligação forte. Aí vamos comparar. Se for a gente comparar, falar de ligações, no caso, forças intermoleculares, Ah, se comparado com uma ligação de hidrogênio, é uma ligação totalmente fraca. verdade. Porque é uma ligação apolar. Carbono com carbono não gera polos. Então, tem um deslocamento de elétrons que, como você tem um cabo de guerra e essa força é igual para os dois lados, ele fica puxando uma hora para um lado, uma hora Não para vai o tão outro. vitorioso. Não vai. Até tem, mas ele Depende, se anula. mas depende de quem tá o ligante de um, para ter essa força. Sim. Galera, aqui então, portanto, ó, esses dois vão cair fora, o que vai formar a molécula de água. Nossa E famosa aqui, desidratação, né? a ligação peptídica vai ser entre eles. Outro assunto muito importante para nós, que são sobre os lipídios. Aí tem uma Aí informação que cai com frequência na prova da UEL. Lipídios são compostos feitos de álcoois, o principal, literalmente, é o glicerol, com raras exceções, né? E ácidos graxos. Aí eu não falo, Nani, mas esse ácido graxo, ele pode ser um óleo, se eu chamo ele de insaturado, ele pode ser uma gordura, se ele é um saturado. O que de fato diferencia, professor Luiz, um ácido graxo saturado de um insaturado? Porque o saturado é o que causa a famosa arteriosclerose. O entupimento dos vasos, chamado ateroma, inflamação dos vasos, o que dificulta a circulação. Ela fica enrijecida, não expande com a pressão que o coração promove, o que pode estourar alguns vasos, derramar sangue, ao derrame ao infarto do miocárdio, por exemplo, quando estoura a coronária. Certo. Tá. Aí o ácido graxo insaturado, ele, apesar de ser calórico igual no corpo, mas ele é um lubrificante dos vasos sanguíneos. O que a molécula do ácido graxo saturado tem que o insaturado não tem? Se tudo é carbono, hidrogênio, é uma coisa tão básica, mas por quê? Fala pra nós. A nossa famosa insaturação, né? A nossa dupla ligação. É a nossa dupla ligação. O ácido graxo é um ácido carboxílico, certo? Vai terminar com C dupla OH? Vai, tá lá. Olha que, que bonito. Então, nossa cadeia aqui é RC dupla O, OH. E essa cadeia, né? E eu vou colocar uma cadeia qualquer aqui. Tá. A saturada, né? Então, vamos colocar um genérico. O elenco que tá nos triglicérides, pronto. Pronto, né? Vamos colocar aqui mais um CH e temos uma dupla aqui. E aí continua na cadeia, né? Nesse caso aqui, Tá. N cadeias. Isso aqui é um ácido graxo, a gente substitui essa cadeia, né? Lembra que o ácido graxo é composto com 10, 12, Tá. 18 São sempre cadeias longas. cadeias longas. Eu chamo de ácido forte. Depende- Posso, se o vestibular falar que ácido graxo é um ácido forte? Isso tem fundamento do aluno? Tudo vai- Porque às vezes cai essas coisas, aluno. Não estou querendo te colocar em situação complicada Não, para o sim. povo. Mas é porque o aluno fala, Nani, por que você quer um ácido forte? Por que você quer um ácido fraco? Eu falo, o povo da química sabe essas coisas. A gente pode ver, comparar a força, né? Se a gente for falar temperatura de ebulição, temperatura de fusão dos ácidos, né? Porque quanto maior a cadeia, maior vai ter uma área superficial para Vai precisar de mais energia. mais vamos colocar energia. assim. Pronto. Então Então assim, já é mais forte. é mais forte. Se a gente for estar falando em temperatura de fusão e ebulição. Se a gente está falando em polaridade, molécula, a gente vai ter que analisar, tudo vai ser em relação ao tamanho da cadeia. Tá. Ver se tem algum grupo que puxa elétrons para ele, por exemplo, né? Se eu substituir aqui, vou colocar um ácido clorocético, por exemplo, é um CH2Cl. Se a gente for medir força de acidez, porque o cloro é mais eletronegativo, puxa elétrons para ele, deixa ele mais ácido. Então tudo vai depender da comparação ou da pergunta que ele está fazendo. Se for para ver força ácida, geralmente a prova vai te dar valores de pKa, que é Sim. para você comparar. Questão de força, né? Ele pode ver, eu posso ver o tamanho da cadeia, quantidade de duplas, porque eu preciso fornecer mais energias para a questão da insaturação. Me diz uma coisa, ainda falando sobre os lipídios, no caso, existe um grupo de lipídio que nós, na biologia, classificamos como esteroides, ou esterídeos, tal, que são, na verdade, os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, que são feitos à base do colesterol.
Certo? Que são aquelas 4 anéis. Como eu chamo de anel carbônico, eu posso chamar isso? Anel benzênico? O que eu posso chamar? Se for anel benzênico, né, ele tem que ter ressonância dos elétrons pi e tudo Tá. mais, que geralmente as provas estão cobrando dessa forma, né? Isso. Ela não está cobrando mais a bolinha no meio, ela vem com as duplas alternadas. Exatamente. Então, isso aqui eu posso chamar de anel aromático. Se não tiver essas duplas alternadas, né, lembrando que pode levar em consideração a regra de Hickel ou Huckel, como você aprendeu a fonética, a gente não está preocupado com a fonética. Tudo bem. Mas se tiver outro carbono cíclico, por exemplo, um ciclo de 5 aqui. De 5, vamos colocar. Então vamos Pronto. desenhar aqui o de 5. Aqui eu não tenho duplas alternadas. Então eu não posso chamar de anel aromático, mas eu posso chamar de composto cíclico. Ah, beleza. Então tem todo... Se tiver de 5, não pode, tem que ser de 6 pelo menos. O de 5 até pode ser Se aromático. tivesse uma dupla. Na verdade tem que ter duplas alternadas ou tem que respeitar a condição da regra de E quais os Hickel. componentes, por exemplo, que o colesterol tem 4. Uhum. Quais são os compostos que podem estar ligados nele? Por exemplo, pode ter um álcool. Pelo próprio nome a gente já consegue matar. Pelo nome colesterol, que a gente lembra o final ol. Lembra da substância mais simples. Metanol, Etanol. O ol, ele lembra de álcool. E o álcool, e você pode ver na estrutura, e quando vem essa estrutura, quimicamente falando, Tá. ele vai te cobrar qual a função que está presente aqui. Por exemplo, eu vi um caso que tinha, pela nossa biologia, era um propil. Uhum. Isso é possível? O metprop era CH, CH2, CH3. Isso, porque o final il indica radical. Entendi. Radical livre. Então vai ter uma valência livre um dos carbonos. Prop, eu tenho 3 carbonos, il é a designação para Mas radical. tem que ter uma liberação. Se tiver completa a cadeia, não pode. Não pode, porque daí não é radical. Aí vai ser um hidrocarboneto. Ah, é um Ou, carboneto. se tiver algum outro ligante a não ser hidrogênio, né, uma hidroxila, por Pode exemplo. ter uma cetona no colesterol? Ligado a ele? Pode. Se tiver um C radical, dupla O. um carbono carbonílico, né, que a gente fala. Eu queria chamar. E aí você vai entender, né, num esquema bem interessante Mostra. que pode aparecer na biologia. A gente vê isso aqui, ó, C dupla O. Tá. A gente fala, C dupla O, mas o C dupla O tá ligado a quem? Nesse caso, se ele falar, isso aqui é a carbonila, matou a questão, porque tem C dupla O é a carbonila. Ó, o ácido carboxílico que a gente viu agora há pouco, C dupla OH, tem carbonila também, Entendi. mas tem o grupo carboxila, que é o ligado um OH aqui. Ah, e se fosse 2 radicais? Cetona, mas continua tendo a C carbonila. dupla O, CH. C dupla O, CH, Aldeído. no caso só o H aqui, né? Só. Só C dupla O, porque daí a gente considerou mais um H, mas se for só o H, aldeído. Ó, então, só puxando o gancho. Se tiver C dupla O, ele falar carbonila, o composto possui carbonila, ou carbono carbonílico, pode marcar que tá correto. É com você, meu querido. Fechou? Cara, foi um prazer enorme. Mais uma vez, estamos aí de novo, Galera, prova amanhã, ó. Sucesso, hein? Não perca o que esse cara vai falar pra você aqui na Sala do Saber. Tchau! Até mais! Tem mais um, né? Então, enquanto isso, né? Tá rolando ainda? Tá rolando. Então, o que você vai fazer? Se você tiver alguma